Olá, estamos aí novamente, dando continuidade em mais uma matéria destinada a vocês. Na aula passada, havíamos dado início ao conteúdo de providências preliminares e saneamento do processo. Então, a nossa ideia aqui é aquela, que o processo ele é definido, então ele tem fases pré-fixadas que devem ser seguidas. E o nosso cronograma acadêmico é exatamente esse: seguir aquelas fases até nós chegarmos à sentença. Então, as 4 fases, da qual o processo compõe são postulatória, saneadora, instrutória e decisória. A postulatória nós já vencemos. Nós falamos lá da petição inicial, falamos da emenda inicial, indeferimento da inicial, improcedência liminar do pedido, citação. Então, essa parte que leva até a defesa, até a contestação, que é a fase postulatória, nós vencemos. Agora, nós estamos na segunda parte do processo ali, na segunda etapazinha dele, que é a fase de saneamento. E o primeiro momento do saneamento é exatamente essas providências preliminares. Por quê? Porque o juiz, ele recebe o processo, que já tem uma petição inicial, uma contestação, situações mais fáceis de detectar já foram vistas e talvez corrigidas, mas o saneamento é para detectar aqueles vícios que ainda persistem. Então, por isso que o juiz, ele vai nessa fase de providências preliminares, que é no saneamento, porque o que é o saneamento? O saneamento em si é o momento do juiz eventualmente encontrar vícios que foram remanescentes no processo ou que foram apontados pelo réu na contestação. E também estando regularizado esses vícios, o juiz elencar quais são os pontos controversos e quais deles ainda necessitam de provas, para que somente assim dê-se início à fase de instrução, à fase instrutória, que é caracterizada principalmente pela audiência de instrução e julgamento. Então, o saneamento é como se fosse uma preparação para a fase de instrução, a fase probatória. E o interessante é que se nesse saneamento não tiver vícios e o juiz perceber que as provas que já estão ali acostadas já são suficientes para convencê-lo, ele pode inclusive pular a fase instrutória e já ir direto para a sentença. Então, olha como é interessante, esse momento processual do qual estamos falando. Então, o saneamento é o momento em que se encerrou a postulatória, em que a contestação já foi apresentada ou não, porque o que importa na fase lá postulatória é dar oportunidade para o réu se defender. Agora, se ele não se defendeu, o juízo não pode ficar aguardando e, em detrimento disso, prejudicar a parte autora. Então, o que acontece? Em regra, a fase postulatória dá oportunidade para o réu contestar. Contestando ou não, encerra-se a fase postulatória e dá início à fase de saneamento. Então, pode acontecer de, no saneamento, o juiz observar que o réu foi revel, que, embora oportunizada a contestação para ele, ele não a fez. Então, isso é possivelmente admissível no processo, pode acontecer. Mas vamos lá. Então, saneamento é esse momento em que o juiz ele tem a responsabilidade de corrigir eventuais vícios, seja de ofício, que são aquelas matérias de ordem pública, falta de condições da ação, falta de pressupostos processuais. Então, o juiz ele tem essa autonomia, ele pode de ofício corrigir esses vícios, ou então quando é articulada por uma das partes. Então, uma das partes vem e apresenta na contestação, ou na inicial, ou numa petição simples ali, a existência de um vício. Então, o juiz vai averiguar.
Não havendo vícios, aí é o momento dele elencar os pontos controversos. Quais são os pontos que as partes ainda controvertem? Quais são os pontos que ainda não há consenso entre elas? É uma ação de divórcio, guarda, visitas, alimentos e partilha. Eu vejo que o divórcio não há oposição por parte deles, eles querem o divórcio. A guarda, eles também concordam que a guarda deve ficar com a mãe, que as visitas serão de forma livre e que os alimentos o pai vai contribuir na monta de um salário mínimo. Perfeito. Esses 4 pontos não são mais controversos. Eles não vão necessitar de provas. Agora, a questão da partilha, as partes divergem. Um alega que a casa do condomínio X pertence exclusivamente a ele, por isso, isso. O outro já diz que não. A fazenda é localizada na rua, lá no setor tal, né, na zona rural tal, pertence a um deles, o outro não concorda. Então, aí vai precisar de provas. Quais provas? Aí o juiz vai elencar quais são as provas. Às vezes foram feitos contratos, às vezes vai ter que ouvir testemunhas, aí o juiz vai analisar. Então, no saneamento, o juiz analisa se há vícios, ele adota medidas a fim de corrigir esses vícios e também, vencida essa ideia, ele passa para elencar os pontos controversos. Quais são os pontos que as partes ainda divergem? E outra, dessas divergências, será que já há provas nos autos? Às vezes as partes divergem sobre a partilha, mas o processo já está devidamente instruído. O juiz já está convencido de quem pertence tais bens. Aí não precisa da fase instrutória. Mas, ao contrário, se o juiz perceber que, persistindo pontos controversos, esses pontos controversos não trouxeram elementos capazes de elucidar as dúvidas do juiz, o que o juiz vai fazer? Então, aí nesse caso, ele vai passar para a fase seguinte, que é a fase de instrução e julgamento, tá bem? E, claro, aula passada eu passei diversas hipóteses para vocês, de forma específica, e hoje aqui eu vou apenas, de uma forma geral, referendar o que eu falei e de uma maneira mais objetiva. Mas vamos lá. Então, feitas essas considerações, a gente vê aqui, providências preliminares. Então, a especificação de provas, né, no caso da ausência do efeito da revelia. Então, o juiz recebe o processo para saneamento e na providência preliminar, ele observa que o réu, embora devidamente citado, o réu foi revel. Só que a revelia desse réu não é aquela revelia de presunção de veracidade, é aquela revelia em que, embora o réu seja revel, não há presunção de veracidade, que é o caso de direitos indisponíveis e demais casos lá elencados no CPC. Então, nesse caso, o que é necessário? As provas que vão ser produzidas, porque embora o réu seja revel, a natureza daquela demanda não permite o juiz já encaminhar para o julgamento antecipado. Nesse caso, embora o réu tenha sido revel, é necessária a produção de provas. Então o juiz vai analisar. É claro, se o autor já trouxe todas essas provas na inicial, tudo bem. Agora, se o juiz percebe que ainda falta algum tipo de prova, então nesse caso, aí o juiz vai primeiro exigir do autor a apresentação dessas provas para que somente depois ele possa decidir. Então vejam que não é toda a revelia que já leva direto ao julgamento antecipado. Há certas revelias, como conversamos recentemente em 2 aulas, aquela revelia que não tem o efeito de presunção de veracidade, que embora o réu seja revel, não vai haver presunção, será necessária a produção de prova. Então aqui o juiz observa, recebe o processo, porque já houve a expiração do prazo da contestação, mas o réu não contestou, ele foi revel. Mas é um caso que a revelia não incide o efeito principal. Então, o juiz vai analisar as provas. Se for o caso, ele vai marcar audiência, ele vai intimar a parte para apresentar outras provas, a parte autora no caso, né?
E o réu, claro, vai poder aparecer a qualquer momento no processo, mas pegando o processo dali para frente. Ele não pode praticar atos que já se venceram, tá bem? A não ser que seja aquelas matérias de ordem pública, né? O réu aparece lá quase no final do processo, mas ele alegando incompetência absoluta, alegando nulidade de citação, alegando falta de pressupostos processuais, alegando condições da ação, falta de condições da ação, aí o juiz pode analisar, porque são matérias de ordem pública que são cognoscíveis de ofício e, portanto, a parte pode arguir a qualquer momento do processo. Mas, tirando isso, o réu revel, o momento que ele aparecer, ele pega o processo dali para frente. Ele não pode praticar atos que já expiraram a sua fase de apresentação. Bem, que mais, né, que vai ocorrer, o que mais pode ser considerado providências preliminares? Então, além das provas, né, da especificação de provas no caso da revelia, né, sem o efeito principal, também ocorre no caso das defesas materiais indiretas. O que é uma defesa material indireta? A defesa material direta, a direta, é quando o réu contesta e nega o que o autor falou. Ele nega. Isso é a defesa direta. Agora, a indireta, o réu não nega. Ele fala, não, acidente de trânsito, eu causei mesmo, hein? Rapaz, aquele dia eu estava meio exaltado, nervoso, a pessoa me provocou, mostrou aquele dedo que ninguém gosta de ver, e eu fui lá e bati no carro dela. Eu bati. A pessoa, ela não nega, ela assume que ela cometeu aquele ato ilícito. Só que ela traz um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, na defesa direta, a pessoa nega. Na indireta, não. Na indireta, ela não nega. Ah, foi eu mesmo. E faço de novo se deixar. Ele não nega. Ele não nega. Só que ele traz um fato novo. Um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Por exemplo, eu bati no carro. Só que é o seguinte, já prescreveu. Quando eu colidi nesse veículo foi há mais de 3 anos atrás. E o Código Civil diz que são 3 anos para reparações civil. Eu bati, mas prescreveu. Houve a prescrição, passou de 3 anos. É uma defesa material indireta. Quer ver outra? Isso aqui, na verdade, no caso da prescrição, é um fato impeditivo. Quer ver um fato impeditivo, isso. Quer ver um fato extintivo? Não, eu bati. Mas eu bati, eu colidi no veículo dele, né? Houve a colisão, abarroei o veículo dele, mas eu paguei. Eu paguei o veículo dele, ele apresentou os orçamentos, notas fiscais, tudo, eu paguei, está aqui o recibo. Aí é um fato extintivo. Então ele fala, eu bati, mas eu paguei. Ou então, ele apresenta um fato modificativo. O que seria um fato modificativo? Ele apresentar que foi feito um acordo que mudou a forma de pagamento, a forma de interpretação do ato, era uma matéria que admitia a composição entre eles. E ele falou, não, eu colidi no veículo, né? Houve foi abalroado o veículo da parte aí, eu de fato fui o causador, mas, né, nós fizemos um acordo que mudou a forma aí. E ele vem e apresenta o acordo, é um fato modificativo. Então, o extintivo seria o pagamento, o impeditivo, a prescrição. E o modificativo, a apresentação de um elemento novo, por exemplo, um acordo. Tá? Então vejam, ele não negou. Ele falou, não, bati. Eu colidi no veículo dele. Mas ele trouxe elementos que impediam, modificavam ou extinguiam o direito do autor. Então, nesse caso, né, qual vai ser a providência preliminar do juiz? Ele vai intimar o autor para replicar. Ele vai intimar o autor. Fala, ô autor, o réu está falando aqui que já pagou.
O réu está falando aqui que já prescreveu, o réu está falando aqui que já fez um acordo contigo, então o senhor tem 15 dias para replicar. Essa réplica, ela também recebe o nome de impugnação à contestação. Então, o autor, né, ele vai poder replicar, porque na contestação, o réu, além de fazer a contestação, ele trouxe, né, uma defesa material indireta, ou seja, ele não negou os fatos, mas ele trouxe elementos que colocam em dúvida, né, o direito do autor. Aí o juiz vai intimar o autor, porque seria injusto também. O contraditório não é apenas para a parte ré, contraditório para todos os envolvidos no processo. Então, nesse caso, o juiz também, né, ele vai oportunizar ao autor trazer as suas alegações. Então, no caso de defesas materiais indiretas, a providência preliminar que o juiz adota é a réplica em prazo de 15 dias. Tá bem? Então aqui, ó, no caso da ausência de efeito principal da revelia, a providência preliminar é a especificação de prova. No caso de defesa material indireta, a providência preliminar é a réplica em 15 dias, né? E também existe uma defesa chamada preliminar. Boa parte dessas questões eu já vi, como já disse, conversado aula anteriormente com vocês, mas agora a gente vai fazendo, né, uma análise mais objetiva para fazer sentido sobre o que nós conversamos. Mas vamos lá. Defesa preliminar, defesa preliminar. Com a coceira aqui no nariz, senhor, porque usa essas máscaras, né? Aí quando tira as máscaras, rapaz do céu, fica um negócio incomodando. Então, se eu, né, ficar às vezes aqui os senhores perceberem que eu estou, né, aqui não é que, né, é que na verdade fica meio irritado, mas eu creio que alguns dos senhores aí também devem estar passando pelo mesmo problema, né? Máscara para todo lado. Mas vamos lá, vamos continuar então. Então, defesa preliminar. Mas só ressaltando que, né, a máscara é importante, né? Nós devemos usar, cada um nos policiar para que, né, possamos vencer aí essa etapa, né, que estamos passando, esse momento difícil, mas é claro que traz, né, também os seus incômodos, mas temos que prevalecer, temos que, né, superar isso aí. Bom, então defesa preliminar, o que é? Senhores, defesa preliminar são aquelas hipóteses do artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já foram lá no artigo 337 e viram, né, que aquelas hipóteses lá são hipóteses de vícios processuais. Então, quando ocorrer do réu ir contestar e ele perceber que no processo existe algum daqueles vícios, né, carência da ação, falta de pressuposto processual, nulidade de citação, qualquer uma daquelas preliminares do 337, litispendência, coisa julgada, a parte ré pode indicar na contestação e o juiz vai ter que averiguar. Então, se eu na minha contestação eu me defendo e trago uma defesa processual, por que defesa processual? Ela não é material. Nesse caso, eu não estou discutindo o mérito. O que eu estou dizendo é que há um vício no processo, por isso que é uma defesa processual. E a defesa processual está lá no artigo 337 do CPC. Então, qualquer uma daquelas hipóteses do 337 são hipóteses que permitem que o réu aponte para o juiz a fim de que sejam sanados. Alguma daquelas preliminares, algumas delas são chamadas de peremptória, porque podem levar à extinção do processo, exemplo delas, por exemplo, a litispendência, coisa julgada, podem levar à extinção do processo, são as chamadas preliminares peremptórias, e existe também a preliminar dilatória, que são aquelas que vai ensejar apenas uma correção do vício. Então, daquelas preliminares apresentadas lá, algumas delas são peremptórias, que podem levar à extinção do processo, e outras são dilatórias, que podem levar a uma alteração do processo. Mas mesmo na dilatória, que não leva propriamente à extinção, mas a uma correção, causa prejuízo ao autor. Por essa razão,
Quando o réu apontar uma preliminar no processo, o que o juiz deve fazer? Também intimar o autor para em 15 dias replicar. Lembrando-se que réplica é a mesma coisa de impugnação à contestação. Então, se o juiz perceber na contestação, ele foi fazer tomar as providências preliminares, e ele percebe que há uma alegação na contestação de preliminar do artigo 337 do CPC, o que ele vai fazer? Ele vai intimar o autor para poder replicar. Para que não fique dúvida, né, e eu possa finalizar essa questão da preliminar, é o seguinte, vamos supor que na contestação eu alegue uma preliminar, só que a contestação ela tem que ser feita por completa. Por mais que eu, réu, conteste e entenda que exista uma preliminar peremptória que possa levar à extinção do processo, eu não posso também deixar de apresentar as defesas diretas, porque vai que o juiz entenda que essa preliminar não é aceita. O momento de contestar é agora. Eu não vou ter outra oportunidade para contestar. É a ideia do ônus da impugnação específica. Eu tenho que impugnar especificamente cada ponto. Então, por exemplo, uma pessoa entra lá com acidente de trânsito contra a minha pessoa. Eu falo, eu vou alegar ilegitimidade aqui, está resolvido. Opa, e se o juiz entender que você não é ilegítimo? Você vai deixar de defender? Então, você faz o seguinte, você faz a sua contestação, você traz as suas preliminares, e na sequência você avoca o princípio da eventualidade. Ou seja, na eventualidade de Vossa Excelência não acolher a preliminar arguída, que então passe a análise dos méritos. Aí eu vou impugnar cada ponto que a parte falou, que o autor falou. Por mais que eu tenha certeza que o juiz possa acolher a minha preliminar essa que pode ser peremptória, levar à extinção do processo, por mais que eu entenda isso, eu não posso deixar de, na contestação, também me defender dos fatos que a pessoa narrou, porque a preliminar é apenas uma defesa processual. Então eu posso ter certeza, certeza que o juiz vai extinguir o processo. Mas, senhores, você não vai ter outra oportunidade de contestar. Então, além das preliminares, assim que você concluí-las, você parte para do mérito. E ali no mérito é onde você vai colocar, olha, embora eu entenda que não seja parte legítima para responder o processo, vamos rebater ponto a ponto do mérito. Dano material, entendo. Então, deve rebater todos os pontos, porque é o ônus da impugnação específica. São poucas as exceções que permitem a contestação de forma genérica. É no caso apenas do curador especial. O curador especial tem essa oportunidade, o caso lá do réu preso, e também no caso de citações fictas. Aí é permitido, o réu, o dativo, ir lá e fazer a contestação à defensoria pública. Tem alguns casos lá, mas são poucos. A regra é que você, quando for contestar, você tem que contestar todos os pontos, porque senão você vai ser revel. Se a pessoa entrou com uma ação cobrando dano material e dano moral, e eu contesto apenas o dano material, em relação ao dano moral, eu vou ser revel. Então eu devo cuidar para que, quando for contestar, eu impugne cada ponto que está sendo falado. Então, embora eu tenha certeza e eu alegue a existência de uma preliminar, é imprescindível que eu também já discuta as questões de mérito ali. Por mais que possa ser que o juiz venha a extinguir esse processo sem resolução do mérito, na eventualidade disso não acontecer, por isso que trata-se de princípio da eventualidade, eu já deixo as questões de mérito, tá bem? Então, se o réu trazer preliminar no processo, o que deve acontecer? O juiz, como providência preliminar, vai intimar o autor para replicar, ok? Para replicar. Bom, e para finalizar, outra providência preliminar, que eu lembro que na aula passada eu trouxe vários exemplos, mas é a questão de correção de vícios, que daí podem, e o interessante é que essa correção de vícios,
embora deve ser concentrada, né, no momento do saneamento, porque o interessante, doutores, é que essas correções de vícios, e eu espero que os senhores tenham acompanhado a minha linha de raciocínio e assim também entendam, ela ocorra antes da fase instrutória. Por quê? Porque as provas vão ser produzidas em cima daquilo que já está fixado. Agora imagine, houve a produção de provas e daqui a pouco parece uma situação nova, que poderia ter sido analisada lá no meio do processo e não foi. Então, o que se espera são que os vícios processuais sejam corrigidos até o momento da prova, ou seja, até o saneamento. No saneamento deve ocorrer essas correções. Então vamos supor que de ofício, aí não foi porque foi alegado na contestação, não, de ofício, o juiz vê lá um vício, fica em dúvida quanto à legitimidade, fica em dúvida quanto a uma procuração. Então, desde que o CPC não traga um prazo certo, em regra, o juiz costuma conceder 30 dias, tá? Então, se o CPC não traz um prazo certo para aquela situação, o juiz concede sempre um prazo de 30 dias para corrigir. E aí volta aquela ideia, professor, mas e se o juiz não viu, ele pode ver isso lá no final, na sentença? Pode. Mas aí o que acontece? Ele vai ter que converter em diligência, talvez aquela correção vai impactar em outras decisões. Então o correto é que o juiz seja bem cauteloso, bem como as partes também, né, cautelosas, para que os vícios sejam corrigidos no momento certo. Para que quando esse processo chegue na sentença, ele não tenha vícios, né, a ponto de impedir o julgamento. Então, essa é a ideia. Então, correção de vícios, ali vamos supor que o juiz foi fazer o saneamento, na providência preliminar, embora ninguém tenha falado, ele mesmo de ofício ali, opa, peraí, tem uma situação aqui que eu não tinha visto, ninguém viu, mas é necessária a correção. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai intimar a parte para corrigir. Se a lei não traz nenhum prazo específico, ele concede 30 dias para a correção desse vício. E aqui eu retorno àquela ideia, né, importante que se extrai do artigo 317 do CPC, que é a ideia de que o juiz não pode proferir uma sentença sem resolução do mérito, sem antes oportunizar a parte, né, que será prejudicada a corrigir o vício. É o artigo 317. Então, o juiz sempre deve priorizar a correção de vícios, independente do momento processual. Mas o importante é que ocorra até ali na fase do saneamento, ok? Então, aqui a gente finaliza, né, essa parte das providências preliminares, né? E nos próximos encontros vamos dando continuidade aí nesse assunto. Mais uma vez, uma imensa satisfação e qualquer dúvida, como já, né, conversamos, vocês podem ir tirando com o professor. Até mais.